Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais um GED, hoje 24/10, né? Vamos abordar o restante da unidade 5, parte 3, e chegar mais ou menos ali até o final. Só vai ficar faltando empregado intermitente para a gente concluir ali a unidade 5, parte 4. A gente está acompanhando o ritmo do pessoal do C de noite, porque é o pessoal que está um pouco mais atrás. A gente vai nesse ritmo para poder não ficar dando conteúdo antes da professora dar o conteúdo para eles. O pessoal de trabalho, tudo bem, Bi. O pessoal de trabalho 1 também já iniciou a unidade 6 e a gente vai nesse ritmo aí. Só algumas orientações para quem for assistir a gravação, para quem está presente aí. Amanhã a gente tem a nossa visita, sexta-feira, 25/10. A rota, aliás, a rota no caso a rota mesmo. A van vai sair lá do bloco M, da rotatória próxima ao bloco M, às 7h30 em ponto. Apenas um membro de cada equipe vai poder ir na van, porque são vagas limitadas, então só comporta um membro de cada equipe. Lembrando que isso não significa que só um membro da equipe vai poder estar presente. As cartilhas estão com a Aline mesmo. Na verdade, elas estão para impressão. A Aline deixa lá na faculdade, pega amanhã de manhã, na hora da visita, e a gente leva na van. Concluindo, a nossa visita é no Fórum Altran Nunes. A localização está lá no grupo para quem for de transporte próprio. E tem que ir obrigatoriamente uma pessoa. Vou sim, mesmo. Obrigatoriamente uma pessoa tem que estar presente lá da equipe. Se a pessoa não for, vai ser descontado pontos de toda a equipe. Assim como também segunda-feira, que inicia-se a responder, no caso, o Dream Shaper, e necessita-se que, de preferência, toda a equipe esteja. Se não estiver, pelo menos um ou dois membros da equipe tem que estar presente. Se ninguém for, a equipe vai perder 2 pontos. Como falou a professora, aparentemente é 2 pontos. Não estou dizendo assim porque eu ouvi ela falar, mas pode ser que seja menos ou mais, sendo no caso quem vai definir ela. Então necessita-se que segunda-feira, dia 28, esteja pelo menos um membro da equipe lá na sala para iniciar a resposta do Dream Shape. Passadas as informações, vamos para o nosso conteúdo. O primeiro ponto a gente abordar hoje é a terceirização em cadeia. Há de muito que se falar na terceirização em cadeia, por conta que alguns dizem que essa é uma forma, não, no caso não estou dizendo que não seja, mas estou dizendo que alguns falam, assim como a pejotização em algumas das vertentes, é uma das formas de buscar burlar ali as cláusulas trabalhistas, os meios trabalhistas, porque a empresa tomadora de serviço, ela, no caso, ela se exime ali se exime diretamente, lembrando, né, não falando 100%, mas ela se exime diretamente das suas obrigações trabalhistas, tendo em vista que o vínculo empregatício direto é com a empresa prestadora de serviço, ou seja, o empregado tem ali o seu vínculo com a empresa prestadora de serviço e não diretamente com a tomadora. Então, por isso que o pessoal costuma dizer que é um dos meios aí de tentar burlar de você ter ali as suas responsabilidades com o seu funcionário. Basicamente, a terceirização em cadeia é uma escadinha ali de contratações. Funciona basicamente quando a empresa a empresa tomadora de serviço, ela contrata uma empresa terceirizada para poder prestar um serviço para ela, e essa empresa terceirizada contrata outra empresa terceirizada para poder prestar um serviço. Logo, teremos aí os contratos cíveis, né, da tomadora e da empresa diretamente contratada, e o vínculo empregatício do empregado só é com a subcontratada, como mostra na imagem aí. Ele tem um vínculo empregatício direto com a subcontratada. As outras têm apenas contratos civis com ele, elas com as empresas, e também elas têm a obrigação ali que a gente viu, que é subsidiária, né? Não, ela não se exime diretamente 100% da sua obrigação, ela só se exime diretamente, ok? E a quarteirização já é a vertente da gestão. Ela, no caso, é quando a empresa contrata outra empresa para gerir ali, para ter a gestão
Os contratos de terceirização. Como ele define nosso grandioso Luciano Martinez, fenômeno da organização do processo produtivo, caracterizado pela contratação de uma empresa de serviços para gerenciar as parceiras. Basicamente, essas são as definições de terceirização em cadeia e quarteirização. Nada muito revolucionário, nada que vocês não possam compreender aí com a facilidade. Vamos adiante aqui. A responsabilidade, no caso agora vamos para a responsabilidade das terceirizações. Como eu falei, ela não tem ali uma responsabilidade direta, ela não tem ali, não cuida ali diretamente das suas obrigações trabalhistas com o funcionário terceirizado, tendo em vista que o vínculo empregatício é somente com a empresa prestadora de serviço. Basicamente, responsabilidade subsidiária. Vocês já viram isso lá nas sucessões trabalhistas, né? Que o sócio também tem, o sócio retirante, né? Ele tem a responsabilidade subsidiária para com a sua prestação de, aliás, para a qual a sua empresa que ele era sócio, se figurava sócio, né? Nesse caso, a mesma subsidiariedade daquele caso se aplica à da terceirização. No caso, a devedora principal é a empresa prestadora de serviços, ou seja, o empregado tem que cobrar diretamente da empresa prestadora de serviços. A empresa contratante, que é a tomadora de serviço, será subsidiariamente responsável se cumpridos os seguintes requisitos. Elas estão aí a mercê de cumprir esses requisitos para que haja essa subsidiariedade. O tomador precisa ter participado da relação processual e o nome do tomador do serviço precisa constar do título executivo. Basicamente, a esmagadora maioria, consiste nesses dois objetos. Basicamente, aqui o tomador esteja participado dessa terceirização e o nome do tomador esteja lá no título executivo. A terceirização, quando se ocorre de forma ilícita, quando é que ela ocorre ali dentro de uma ilicitude? Quando não cumpridos os requisitos da terceirização e os princípios, como, por exemplo, exercício de atividades distintas daquelas que foram do contrato, ou seja, você contrata a pessoa ali para, bem grotesco, você contrata a pessoa ali para ser segurança e ela está desempenhando o papel de professor, por exemplo. Totalmente desconexo do que ela foi contratada para a função a qual ela está desempenhando. Descumprimento do prazo de 18 meses para evitar a pejotização ou recontratação do empregado como terceirizado. Nós vamos ver mais à frente, um pouquinho à frente agora, que necessita desse intervalo, que quando a empresa ela tem um funcionário e ela rompe o contrato, ela encerra o contrato com aquele funcionário, para ela contratá-lo como PJ, ele na pessoa lá da figurado da PJ, ele precisa ter um intervalo de 18 meses, chamado período de carência. 18 meses de intervalo, ou seja, só nessa condição que poderá haver essa contratação. E a empresa prestadora de serviço que estiver irregular, ou seja, esses são exemplos de terceirizações ilícitas. Mediante essas situações, qualquer um que for contratado nessas condições que esteja em um contrato de terceirização, ele está dentro de um contrato de terceirização ilícito. Alto e claro. Trabalho temporário. Agora nós vamos para outro lado da moeda, né? A gente tem ali a terceirização, que é quando você contrata um serviço, que é quando você vai ali na empresa e pede, eu quero um serviço aqui para poder fazer a segurança aqui do meu prédio. Exemplo, você não diz quantos você quer, você não diz as qualidades do funcionário que você quer, você não diz nada específico sobre o funcionário. Você só diz a sua necessidade e a empresa terceirizada que vai agir conforme o contrato que ela fez com você. Se ela achar que necessita de tantos funcionários, de 10, de 15, de 20, ela vai alocá-los mediante o contrato que fez com você. Ela não vai ter não vai ser pedido pela empresa tomadora de serviço uma quantidade específica ou a qualidade específica. Por outro lado da moeda, nós temos o trabalho temporário,
que no caso do trabalho temporário ele é regulado não pela CLT, e sim pela Lei 6019 de 47. Só confiar se essa lei mesmo, 6019 de 47 ou de 74. Eu acho que é de 74. Um erro aí de digitação. 74, perdão. Só invertir ali o 47, depois eu conserto. Mas é 619 de 74. No seu artigo 2º, ela define que o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoa permanente ou a demanda complementar de serviços. Aqui, pessoal, no trabalho temporário, já existe a contrapartida. Enquanto a terceirização não se diz a quantidade nem a qualidade dos funcionários, no trabalho temporário, sim. Você necessita de uma substituição, às vezes até de um funcionário permanente, um funcionário ali em virtude de uma licença ou de um acidente de trabalho, algo do tipo. Você contrata ele por meio de uma empresa de trabalho temporário e essa pessoa ali você pode dizer, ó, eu quero com tantas, eu quero aliás, com tais qualidades para desempenhar tal função. Você exige ali você tem uma exigência maior mediante o contrato temporário. Aqui no caso, a gente tem alguns pontos que são bem primordiais para vocês saberem que deve ser respeitado mediante o trabalho temporário. É necessário ter uma empresa de trabalho temporário para intermediar a mão de obra. Então, para que haja o trabalho temporário perante a Lei 6.019 de 74, necessita obrigatoriamente que haja essa intermediação de mão de obra. Outro ponto, não pode ser utilizado para substituição de trabalhadores em greve. A gente sabe que a greve ele tem o seu preceito, que é a cobrança por parte do empregador, em virtude de algum descumprimento ou de alguma melhoria. Então, não pode ser utilizado desse meio para substituir esses funcionários, até porque perderia ali o conceito de que é greve e de como funciona a greve, da sua função, da sua funcionalidade. Não se aplica o contrato de experiência previsto na CLT, ou seja, não é, no caso, a mesma forma de trabalho que é o previsto na CLT, né? Que são o contrato de trabalho, no caso do chopp e tudo mais, não é a mesma aplicabilidade do contrato de experiência, porque o experiência é aquele de 90 dias, que tem o chopp do mesmo jeito, só que é, no caso, para um teste de funcionários, não se aplica a mesma funcionalidade daquele contrato de experiência. O contratante subsidiariamente responsável, ou seja, mesma forma da terceirização, quem contrata ali é subsidiariamente responsável. Não se aplica à empresa de vigilância e transporte de valores. Nesse tipo de condição, não pode se aplicar a esses dois tipos de empresas. Só passar aqui o slide. Terceirização na administração pública. A gente sabe que a terceirização na administração pública é permitida, a gente vê isso comumente, mas tem algumas restrições, diferentemente das empresas que a gente viu anteriormente, ocorre ali a subsidiariedade, né? Você tem ele, é subsidiário responsável, então ocorre ali essa subsidiariedade. Mas no caso, para que haja essa subsidiariedade com a administração pública, existem outros requisitos. Então a gente vai observá-los aqui agora. Primeiro a gente vai ler essa OJ aqui do TST, OJ 321, que diz que o vínculo empregatício com a administração pública, salvo os casos de trabalho temporário de serviço de vigilância previsto na Lei 6019, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, inclusive ente público, em relação ao período de vigência da Constituição Federal de 88. A responsabilidade subsidiária da administração pública, obedecidos os requisitos a seguir, ou seja, para que haja a subsidiariedade da administração pública, é necessário que ocorra os pontos a seguir. Obedeça-se os requisitos abaixo, que é o tomador precisa ter participado da relação processual, ou seja, a administração precisa estar ciente e ter participação da relação processual.
O nome do tomador de serviço precisa estar no título executivo. Então, no caso, nada aqui nos surpreende, porque a gente viu que isso também precisa na terceirização. Porém, tem um ponto que é restar comprovada a sua culpa dolosa, essa conduta culposa. No caso, para que haja ali essa subsidiariedade da administração pública, é necessário também esse ponto, que é a comprovação da sua conduta culposa. Passando aqui, a gente encerra a nosso finalzinho da nossa unidade 4, aliás, da unidade 5, parte 4, parte 3, e inicia já a parte 4. Na parte 4, nós vamos abordar o contrato de trabalho. Esse, no caso, vocês vão ver alguns pontos que vocês já viram, que é, no caso, o SHOP, os elementos fáticos, jurídicos e jurídicos formais, e vocês, no caso, também verão as formas de trabalho temporário não, por tempo determinado, que a gente é bem ali limitado, não tem uma disposição ali ampla de opções de trabalho determinado, e isso é bom, né? Para poder a gente também não usar e abusar. A gente sabe que com as formas que a gente tem hoje em dia, o pessoal já gosta de contratar o pessoal temporário. Imagina se tivesse um leque ali de oportunidades. Mas basicamente a gente inicia entendendo o que é o contrato de trabalho. Oi? E o samba do crioulo doido, né? Não entendi. Eu tô dizendo assim, se não tivesse, se fosse tudo livre, seria o samba do crioulo doido que eu tô falando. O pessoal vai fazer o que quisesse, né? Isso. Sebastiano, tu puder só desligar teu microfone, que tá um pouquinho, acho que tem barulho aí. Pronto, valeu, muito obrigado. Então, basicamente, pessoal, a gente aborda aqui o nosso contrato de trabalho. Como vocês já viram, tem que ter o SHOP. E no nosso artigo 442 e 443 da CLT, define, no caso, como funciona o contrato de trabalho. Nosso contrato de trabalho, por mais que eu não veja, nunca vi ninguém utilizar ele de forma não sendo escrita, é permitido, certo? A gente não necessita ali a obrigatoriedade do contrato ser por escrito, ele pode ser verbal, mas a gente sabe que a grande maioria, aliás, ali eu digo ali quase 100% do pessoal que contrata alguém, ele faz ali o contrato escrito por conta também da segurança jurídica, né? Que você ter ali como comprovar de forma expressa que você tem um contrato de trabalho, que você tem ali os elementos fáticos jurídicos e jurídicos formais preservados. Mas basicamente esses artigos eles definem como devem ser o nosso contrato de trabalho, as formas do nosso contrato de trabalho, juntados elementos fáticos jurídicos e jurídicos formais. Agora a gente aborda algumas características dos nossos contratos de trabalho que são primordiais para que haja realmente essa normatividade desse contrato. O primeiro é a consensualidade, bem óbvio, né? A gente precisa que haja um interesse e um consenso entre as partes, tanto do empregador quanto do empregado. Deve haver essa clara consensualidade. O contrato deve ser bilateral, de obrigações recíprocas. O empregador ele tem obrigações perante o empregado, assim como o empregado também tem obrigações perante o empregador. Os dois assumiram um contrato consensual e eles estavam cientes das suas obrigações. Quando não cumprido, a gente vai ali com o nosso processinho, né? Deve ser personalíssimo, intuito personal. Vocês viram isso também no SHOP, que ele deve ser em consideração a pessoa, né? Ou no caso, para a parte do funcionário, do empregador já é desconsiderado, né? De trato sucessivo ou de débito constante, os direitos e as obrigações são permanentes e se renovam a cada período. Também vocês já estão cansados de saber que a gente deve haver que essas obrigações devem ser permanentes, tanto por parte do empregado quanto do empregador. Deve ser oneroso, ou seja, ninguém trabalha de graça, a não ser que seja um trabalho voluntário, como vocês viram também. Deve ser comutativo, deve haver consonância entre o serviço e a contraprestação. Vocês vão aprender isso futuramente também, que deve haver a constância
entre o que é desempenhado e a sua função. Quando você tem ali, você faz mais do que a sua função, você tem um acúmulo de função. Quando você faz uma função que não é a sua exclusivamente, você tem um desvio de função. Existe essa diferença. Há pessoas que acham que é a mesma coisa, mas não se trata da mesma coisa. A informal, informal ou não solene. Ou seja, não precisa necessariamente ser escrito, como eu falei, pode ser verbal, apesar de eu não ver, particularmente, ninguém usando de forma verbal. Agora, os requisitos de validade. Isso aqui, pessoal, é primordial. A gente viu isso aqui em civil, certeza todos viram. E é muito importante que haja todos, no caso, os objetos para que seja o contrato válido. Porque não adianta a gente ter um contrato, mas ele não ser válido. Você está cansado de saber isso, a gente é estudante de direito. Então, o primeiro elemento é o agente capaz. O agente capaz tanto na qualidade do empregador quanto na qualidade do empregado. Na qualidade do empregador, a idade mínima para abrir uma empresa é de 18 anos e a partir de 16 anos quando o adolescente for legalmente emancipado. O menor de 18 anos pode ser sócio ou cotista, desde que assistido ou representado, mas não pode estar na administração da sociedade. Ademais, o menor pode dar continuidade a uma empresa individual pré-existente, por exemplo, o filho que assume o negócio do pai que faleceu, mediante alvará judicial e devidamente assistido ou representado. A gente aprende isso aqui em direito empresarial. Quem já fez sabe que isso aí é de cor, né? A qualidade do empregado, que é no caso que é mais aplicado aqui para a gente, é o agente capaz vai se configurar perante a idade. Nós vimos que o contrato de trabalho, a CLT, ela permite que haja o contrato de trabalho com pessoas a partir de 16 anos. E abaixo de 16 anos, limitado a partir dos 14, dos 14, é na qualidade de jovem aprendiz. Ou seja, se você tem ali entre 14 e 15 anos, você só pode trabalhar na qualidade de jovem aprendiz. Se você tem entre 16 e 18, você pode trabalhar tranquilamente. Lembrando que existem restrições, pessoal. A galera acha que por trabalhar a partir de 16 anos pode trabalhar de qualquer forma. Não é. Existe uma restrição. No caso, a gente tem aqui a nossa convenção número 182 da OIT, que virou, no caso, também tem um decreto 6481, que é basicamente a mesma resolução. Lá tem um rol, se eu não me engano, são 87, 89 ou 90, salvo me engano, não sei o número exato agora. Mas são os trabalhos que são elencados como as piores formas de trabalho infantil, ou seja, 16 anos a 17 anos, 16, 17 anos, antes dos 18, você não pode trabalhar nenhum desses serviços que estão configurados lá no artigo, aliás, no decreto número 6481. Então, nessa qualidade, você pode trabalhar a partir de 16 anos, desde que não esteja nesse decreto. E no 14 e 15 anos, somente na qualidade de aprendiz. E a partir, no caso dos 18 anos, liberado. Você pode trabalhar tranquilamente. Então, para a pessoa ser um agente capaz, ela precisa estar dentro desses encaixes, dessas permissões legais para que haja um contrato de trabalho com um agente capaz. Esse é o primeiro requisito. E a partir de 13 anos, dos 13 anos, você não pode trabalhar salvo no meio artístico, né? No caso, também regulado por uma convenção, número 138 da OIT. Aqui no caso, eu trouxe alguns exemplos. Eu não disse que tem 87 lá. Esses são os 7 primeiros, falta só 80. Então, alguns dos exemplos que estão ditados. E vocês veem que não é algo assim, eles não só jogam lá, ó, vai ser trabalho tal. Eles jogam, ó, a descrição do trabalho, no caso, o nome, ali a qual você vai desempenhar naquele organismo, os prováveis riscos ocupacionais e as prováveis repercussões à saúde. Ou seja, não é nada muito ali, não é nada jogado, é algo muito sério. Vou ler aqui os 3 primeiros. Na direção e operação de tratores, máquinas agrícolas e esmeris, quando motorizados e em movimento, no processo produtivo do fumo, algodão,
sisal, cana-de-açúcar e abacaxi, na colheitadeira de cítricos, pimenta, malagueta e semelhantes. Não, Meire, assim, eu não sei se é cobrado na colegiada, né? Porque é muito imprevisível. Mas nunca vi ser cobrado. Eu coloquei mais para vocês aqui a título de informação, entendeu? Porque isso é Não, uma. tudo bem. Tudo bem? Mas Tudo bem, eu acho que na colegiada acho que não vai cobrar também não, Meire, porque é algo muito específico. Não tem como vocês ah, decorarem 87 artigos, entendeu? Agora, o que pode não, ser não, mas eu cobrado? digo essa coisa desse quadrinho que eu tô falando. Não, 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 isso aí você pode ficar tranquilo. Agora, o que assim, desses aqui que eu acho que possa ser cobrado para vocês é a questão da empregada doméstica. Porque vocês sabem que também o empregado doméstico está nesse rol aqui, né? Então, o empregado doméstico ele só pode trabalhar a partir dos 18 anos, exclusivamente. Ninguém na qualidade menor de 18 anos pode ser empregado doméstico. Então, esse pode ser um objeto de cobrança clara para vocês. Agora, acredito que esse rol aqui seja muito, 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 muito improvável. É muita coisa para vocês aprenderem, não teria como. É igual vocês vão aprender em trabalho 2, como até eu falei ontem na sala, é o rol, no caso, do artigo 20 da lei do FGTS, que são as possibilidades de saque do FGTS. Pessoal, só para vocês terem noção, são alíneas de A a Z. Então não tem como vocês decorarem aquilo ali de forma nenhuma, entendeu? Então, tipo, só para vocês terem uma noção. É meio que algo inviável de ser cobrado para vocês. Outro requisito é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Tem que se vivenciar, E nem vivenciando aprende tudo. É muita coisa. Mas, mas vocês vão ver lá. O requisito de validade, no caso, o serviço prestado pelo empregado não poderá ter natureza ilícita. Ou seja, vocês viram isso aqui mais anteriormente, que é a questão, no caso do trabalho ilícito e trabalho proibido. Quando você tem ali um menor trabalhando de 16 anos em condições insalubres, você tem um trabalho proibido. Quando você tem um menor trabalhando, não, menor não, qualquer pessoa trabalhando com drogas e afins, por exemplo, é ilícito, porque observa-se o objeto, né? No caso, bem direto. Se o objeto é ilícito, é ilícito. Se o objeto é proibido, é proibido. No caso aqui, está vinculado também ao agente. E aí eu tenho, no caso aí, e o tigrinho, né? Porque o tigrinho, até onde eu sei, é um jogo de azar. É bem, bem claro que aquilo ali é bem nítido que é um jogo de azar. E os jogos de azar, vocês sabem que não são regulados pela nossa legislação. Então, meio que se tivesse algum trabalho veiculado a esse jogo, ele seria um objeto de um trabalho ilícito. O que é esse Tigrinhos? Nunca ouvi falar, Mary. É um jogo que tem, de Instagram, o pessoal fica publicando, que é tipo uma roleta, alguma coisa assim. Também não sei como funciona bem, porque eu só vejo lá as bolinhas lá girando. Aí meio que a pessoa coloca dinheiro, aí vai clicando lá e vai rolando a roleta, e parece que se o tigre soltar essa carta, parece que multiplica o valor, uma coisa assim. Tipo jogo de aqueles que jogam em Las Vegas. Tem aquelas mesas, né? Você joga ali o dinheiro no número, se cair no número ou numa cor, aí você ganha, no caso, dobra o valor. Eu acredito que seja isso. Mas também se configura como um jogo de azar, como jogos de E cassino. você pode jogar o texto, né? Eu vou nem jogar. Se fosse para ganhar trabalho, atividades, aí eu era a primeira associada. Meio bem complexo, viu? Mas a pessoa ganha dinheiro aí às custas dos outros, né? Porque fica enganando o pessoal e aí ganha. A súmula 386 do TST, aqui no caso vocês também já viram isso aqui, a questão do funcionário, aliás, do policial militar, que, preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Aqui, no caso, são para aqueles policiais, pessoal, que desempenham o bico, que fazem o bico ali no seu momento de folga, eles fazem a segurança de alguma loja, algo do tipo. Esse funcionário, no caso, para o direito do trabalho, se ele tem um chope completo com aquela empresa, se ele está com os requisitos todos válidos, ele é o funcionário normal. Não tem problema nenhum.
por mais que isso implique em sanção para ele, lá no regime militar. Se for proibido para o desempenho dessa função e ele sofra sanção lá, não tem nada a ver com ali a obrigação do direito do trabalho, ok? A OJ 199 do TST diz que é nulo o contrato de trabalho celebrado para desempenho de atividade inerente à prática de jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. No caso, como eu falei, do tigrinho, né? É um exemplo de jogo de azar, e jogo de azar não é permitido pela nossa legislação. No caso, o jogo do bicho é uma qualidade que não configuraria para um reconhecimento de vínculo empregatício, tendo em vista a ilicitude do seu objeto. E por último, a forma prescrita ou não defesa em lei, que é no caso os 3 requisitos lá completados do nosso Código Civil, artigo 104 do Código Civil. O contrato é individual, como previsto na CLT, o mesmo se trata de um acordo entre as partes e poderá ser tácito ou expresso, verbal ou escrito e prazo determinado ou indeterminado. Observados os requisitos do artigo 104 do Código Civil, teremos a validade do contrato de trabalho. Ou seja, obedecendo ali a sua prescrição na lei, as formas a qual está disposta, a gente tem um contrato de forma prescrita ou não defesa em lei. Esses são os objetos de validade do nosso contrato de trabalho. Agora, no caso, nós entramos no contrato por tempo indeterminado, só porque eu esqueci de colocar o in ali, mas realmente o nosso contrato por tempo indeterminado. Via de regra do contrato de trabalho, deverá haver a preferência pelo tempo indeterminado e apenas as exceções previstas para o contrato por tempo determinado serão impostas. Basicamente, pessoal, que aborda que o nosso contrato ele deverá ser indeterminado em via de regra. Nosso contrato por tempo determinado, ele só ocorre nas condições previstas pela CLT, que, como eu falei, são bem restritivas. Então, via de regra, o nosso contrato ele tem que ser por tempo indeterminado, salvo nas condições da CLT. O contrato poderá ser tácito ou expresso, não há determinação que seja na modalidade ou outra, normalmente abordada expresso por conta da segurança jurídica, como eu falei anteriormente para vocês. Nosso contrato por tempo determinado, pessoal, não tem muito o que a gente abordar nele. O contrato ali por tempo indeterminado é a via de regra do nosso contrato, tem o escopo completo, tem as obrigações trabalhistas do empregador que vocês já viram, não tem muito o que abordar. Ele não é muito cheio de cascas de bananas e ademais. Ele está lá disposto na forma com a qual deve ser prescrita, aliás, na forma da qual deve ser seguida, e pronto. Não tem muito que os pontos. Agora, nesse aqui, determinado, tem muitos pontos que são ali plausíveis de ser observado com cautela. O contrato de trabalho por tempo determinado, ele pode ser nas 3 condições que estão descritas acima. Somente nas 3 condições, pessoal. Somente. Bem direto, bem sucinto. Ele poderá ser, na primeira delas, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a determinação do prazo. No caso, o obreiro contratado para substituir provisoriamente empregado afastado por gozo de licença. As atividades empresariais de caráter transitório, por exemplo, hotéis de veraneio, atividade de venda, produção de produtos em determinada época do ano, como fogos de artifício, ovos de Páscoa, panetones e etc. Contrato de experiência, que é o contrato comumente chamado aí de contrato de teste, né, que o pessoal também chama, que ele é aquele contratozinho de 90 dias, que é para averiguar se a pessoa ela está ali nas condições, nos moldes a qual você gostaria para a sua empresa. Então, você contrata ali por 90 dias, se dá certo ali naqueles 90 dias, você torna o contrato por tempo indeterminado. Então, nessas 3 condições, a primeira, no caso, está atrelado ao serviço da pessoa, quando o serviço é de natureza transitória, tem que ter cuidado para vocês não confundirem esses dois, e quando a atividade empresarial é transitória. No caso, o de baixo, a atividade empresarial, está ligado ao empregador, ao fato de o serviço ali ser de natureza transitória, como no caso os hotéis de veraneio. E o de cima, o serviço é do empregado, quando o serviço dele é de caráter transitório, quando a demanda é de caráter transitório.
E o contrato de experiência é bem distinto. Os dois primeiros são de duração de até 2 anos. Até 2 anos. E o de experiência, 90 dias. Ambos os contratos, todos os três, só poderão sofrer prorrogação uma única vez. E prorrogação, pessoal, dentro do prazo. O prazo é de 2 anos. Se você quiser fazer o de 1, prorrogar por mais um, beleza. Se você quiser fazer de 6, prorrogar por mais 1,5, no caso 1,6, beleza. Entendeu? Dentro do tempo ali distinto, você pode prorrogar uma única vez. Agora, quando você prorroga mais de uma, você já vira o contrato por tempo indeterminado. Ou seja, tu contratou a pessoa ali por 15 dias, aí depois, contrato de experiência, 15 dias, prorrogou por mais 15, e aí depois quis prorrogar por mais 15. Se você faz a segunda prorrogação, o seu contrato já vira indeterminado. Muita gente acha que não sabe, mas essa é a via de regra. Não tem exceção. Se prorrogou mais de uma vez, vira o contrato por tempo indeterminado. Contrato de trabalho. No caso, é o que a gente abordou anteriormente, né? Só refrisando aqui, que ele deve ser tácito ou expressamente. E se for prorrogar, passar de uma prorrogação, ele vira por prazo indeterminado. Artigo 451 da CLT está bem direitinho aí. Contrato de trabalho por prazo determinado que é tácito ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Ou seja, determinado prorrogado mais de uma vez vira indeterminado. No artigo 452, ele fala sobre a carência. Como eu falei para vocês lá, na de trabalho temporário. Quando você contrata alguém por trabalho temporário, aliás, perdão, quando você terceiriza a pessoa, né, você evita a pejotização após 18 meses. Ou seja, se você tem um funcionário ali, você encerrou o vínculo, você só pode contratá-lo ele como PJ após 18 meses, por conta do período de carência. Aqui o período de carência do empregado que é de contrato determinado é por 6 meses. Se você tem um contrato determinado com a dita pessoa, se você encerra aquele contrato, você só pode fazer novamente um contrato por tempo determinado 6 meses após o encerramento daquele contrato. O artigo 452 da CLT diz bem distinto. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro por tempo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviço especializado ou da realização de certos acontecimentos. Então, pessoal, se você contrata a pessoa ali antes desses 6 meses de carência, você já tem um contrato, já nasce com ela ali um contrato por tempo indeterminado. Não pode ser contratado por tempo determinado antes dos 6 meses. Se for, é indeterminado, já nasce indeterminado. A súmula 188 do TST diz que o contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitando o limite máximo de 90 dias. No caso aqui, é só refrisando que o contrato também pode ser prorrogado, também respeitando o período, aliás, a prorrogação limitada a uma única vez. Isso também se aplica ao contrato de experiência. O lapso temporal, que é como falei, só refrisando, que deve ser de 6 meses, 452 da CLT, é possível celebrar mais de um contrato de experiência com o mesmo funcionário, desde que o segundo período de experiência seja para outra função ou cargo. Ou seja, se você contratar a pessoa ali por 90 dias, você pode recontratar aquela pessoa por contrato de experiência também. Porém, ele deverá ser para outra função e outro cargo. Não pode ser para o mesmo cargo, porque senão a pessoa poderia rodar a pessoa na empresa toda, né? Ficava ali botando ela por experiência no canto, experiência no outro, experiência no outro, experiência no outro, só burlando ali a mão de obra. E o contrato temporário, ele pode ser por duas formas, né? Ele pode ser por via direta e por via indireta. No caso aqui, está se voltando ao nosso conteúdo do nosso contrato temporário, que a gente frisou por alto lá na parte 3 e vai abordar agora mais a fundo nas suas vias diretas e indiretas por meio da Lei 6.019 de 74, aqui na unidade 5, parte 4.
Ou seja, o nosso contrato que a gente viu lá na parte 3, que a gente já viu como funciona, que a empresa tomadora de serviços, ela solicita a uma empresa intermediadora de mão de obra de trabalho temporário para que haja essa contratação. Ela bem específica, pode ser visando as qualidades do funcionário em específico e a quantidade em específico também. Quando ela é tomada por via direta, ela não pode exceder ali os 180 dias e poderá ser prorrogado por mais 90. Okay? Lembrando, pessoal, que a gente não está mais veiculado a CLT. Aqui a gente já está em contrato temporário. Não é contrato por tempo determinado, é contrato temporário. Então, a gente está regulado pela Lei 6.019 de 74. Então, observado esse período de 90 dias, de 180 dias, prorrogáveis por mais de 90, a contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas, ou seja, ela, como a terceirizada também ela, no caso, tem a sua obrigação ali subsidiária. Logo, a obrigação principal é da empresa que tem um vínculo empregatício com o funcionário. E, em via de regra, após essa ausência da empresa que tem um contrato com ele, a empresa tomadora de serviço é subsidiariamente. Artigo 16 diz que no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou o cliente é solidariamente responsável, ou seja, a moeda já vira. Se ocorrer falência, a empresa já se torna de subsidiária, já cai para solidariamente responsável. Ocorre essa mudança somente nesse caso de falência. Então, é um caso, é assim, como até o Carlos tomou como exemplo ontem. Ela é uma seguridade jurídica, né? Mas não deve se observar que necessariamente irá nascer um contrato por meio de uma. Já haja a possibilidade de falência, como a professora falou. É uma seguridade jurídica, mas não é garantida a falência da empresa. E aqui a gente tem um quadro explicativo, o mesmo quadro que a professora disponibilizou nos slides dela. Coloquei aqui mais para efeito comparativo. É bem importante esse quadro, porque ele deixa ele bem reguladinho para vocês não confundirem o contrato temporário da Lei 6.019 de 74 com o contrato por tempo determinado, que é previsto na CLT. São contratos bem distintos. É observado bem ali no nosso prazo, que são de 2 anos e 90 dias, e de 180 prorrogáveis por mais 90, enquanto na lei não há limite de prorrogação, no contrato temporário não há limite de prorrogação, e o contrato determinado, pelo contrário, já existe sim essa prorrogação, que ela pode ser única, como a gente viu, quando é prorrogado mais de uma vez, já nasce o contrato por período indeterminado. E a carência também. A carência, no caso, é de 6 meses e a carência do nosso contrato pela lei é somente de 90 dias, algo bem mais curto aí. O contrato intermitente. O contrato intermitente, pessoal, a gente não vai abordar. No caso, esse era somente o objeto da nossa aula hoje, até aqui, até esse quadro, pois o contrato intermitente ainda vai ser objeto de estudo do pessoal do CD Noite. Como falei, a gente está indo por base de quem está um pouquinho ali mais atrás. Eles estão só um pouquinho mais atrás e a gente está indo por base deles para que não haja ali um prejuízo de ninguém. Então, a gente encerra hoje com essa diferenciação, no caso, bem objetiva. Não confundam, observem esse quadradinho aí, para vocês não confundirem o contrato por tempo determinado e o contrato da Lei 6.019 de 74, que é o contrato temporário, ok? Isso aí é bom decorar, né, Vitor? Oi? Isso aí é É bom bom, decorar, né? é bom vocês observarem bem esse ponto, galera, porque vocês confundirem é algo que vai prejudicar vocês. Que tem alguns pontos bem diferentes mesmo. Coloquei aí o link da chamada. Então, para quem ficou na gravação até aqui, se quiser mandar uma resumo, algo que comprove sua presença, eu aplico a presença sem problemas, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.